lá. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão virtual e convido o deputado, delegado Danilo Baense, para que ele possa proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Delegado Danilo Baense, por gentileza. Bom, Danilo Baense não se manifesta. Pois não, delegado? Pois não. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. Muito obrigado. Fica dispensado, assim, a leitura da sessão anterior, mas declaro... Mas eu falo aqui, se quiser, depois eu gravo você. Minuto de silêncio, presidente. Só um minuto, por gentileza, gente. Comigo, eu. Não tá parecendo demais, não? Mas declaro a sessão aberta, aprovada, conforme disponibilizado, inclusive, no site da Assembleia Digital. Antes de passarmos à primeira fase do expediente para simples despacho, eu consulto as senhoras e senhores deputados se alguém quer fazer o registro de 1 minuto de silêncio. Hércules. Deputado Hércules, gentileza. Eu peço um minuto de silêncio. O conhecimento do senhor Adalberto Pereira da Silva. Ele trabalhou por mais de 20 anos na PAI. Foi diretor do LACEN, Laboratório Central. Trabalhou no CRE também. Ele faleceu de câncer hoje, então eu requero um minuto de silêncio. Ok. Deputado Hércules, mais algum parlamentar? Bom, então, 1 minuto de silêncio proposto pelo deputado Hércules. Solicito a todos que façam um silêncio para atender a solicitação do deputado Hércules Silveira. Muito obrigado a todos. Passamos, então, ao item número 1. Ofício de origem externa, número 041-2020. Também de origem externa, número 118-2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ciente, as comissões de saneamento, infraestrutura e de finanças. Segundo item, ofício de origem externa, também 042 e 271, todos do ano 2020, do Ministério da Saúde. Ciente, as comissões de saúde e de finanças. Item 3, ofício de origem externa de números 43 e 881, todos 2020, também, esse no caso do Ministério da Agricultura, ciente a Comissão de Agricultura e de Finanças. Projeto de Lei 468-2020, deputado Marcos Mansur. Após o cumprimento do regimento interno, as comissões de Justiça, Segurança e de Finanças. Segunda parte do expediente, sujeito à deliberação. Indicação 1755, deputado Marcos Garcia, nosso prefeito de Linhares na Assembleia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Até o item 11 são indicações das senhoras e senhores parlamentares. Coloca as indicações em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Por solicitação antecipada do deputado Luciano Machado, solicitando a inversão da pauta, mas mantendo, logo após a fase das comunicações, eu coloco em discussão. Não quer discutir em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Passamos, então, à fase da ordem do dia. Item 1, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 450-2020, deputado Hércules Silveira. Na Comissão de Finanças, deputado Euclério Sampaio Júnior, que prevaleceu do prazo regimental, sendo obrigatoriamente a fazer a relatoria na data de hoje. Convoca a Comissão de Finanças. Com a palavra do deputado Euclério Sampaio. Convoca a Comissão de Finanças, a quórum. Como sou o relator, eu vou relatar a matéria pela aprovação, parabenizando o doutor Hércules. E ia fazer alguma alteração, mas não vou, não. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, votação com o voto do deputado Enivaldo dos Anjos. Como voto do deputado José Esmeraldo. Voto com o relator. Como voto do deputado Rafael Favato. Com o relator.
Com o voto do deputado Chambinho. Deputado Chambinho. Deputado Marcos Garcia, como vota? Presidente. Fabrício Gandini. Presidente, Sim. acompanho o relator. Obrigado. Deputado Gandini, Fabrício Gandini. Deputada Janete de Sá. Senhor presidente, matéria aprovada. Ele volta acompanha o relator, hein? Deputado Euclério. Vossa Excelência. O primeiro. Deputado Euclério, pode computar o meu voto também com o relator. Obrigado. Deputado Enivaldo, está presente? Eu acompanho o relator sempre. Obrigado. Matéria aprovada, senhor presidente. Devolvo à mesa. Quero encaminhar, presidente. Aprovada a matéria na Comissão de Finanças, eu coloco a matéria em discussão com a palavra do deputado Leandro Silveira. Primeiro, né? Eu gostaria de falar depois do PDR. Vou fazer isso aqui com ele. Encaminhar como autor. Senhor presidente, eu quero encaminhar como autor e agradecer a meus pares por ter aprovado o regime de urgência, senão esse projeto de lei não teria mais efeito na pandemia. O projeto veda as instituições financeiras a cobrança de parcela relativa ao financiamento de veículos escolares, enquanto as aulas presenciais nas instituições de ensino. Então, nós achamos que não é justo, enquanto estiver suspensas as aulas, cobrar as parcelas relativas ao financiamento de veículos que transportam os estudantes. Então, é nesse sentido que eu encaminho e peço aos meus pares para votar a favor do nosso projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Hércules. Deputado Hércules, autor, encaminha pelo voto sim, depois do final da discussão. Com a palavra o deputado Dari Pagung, líder do governo. Nas redes sociais, pela TV Assembleia, que o Banest, desde o início de março, com o objetivo de contribuir para amenizar os efeitos negativos da pandemia, já prorrogou as operações de crédito por 180 dias. Assim, o que está disposto no projeto de lei 450, de autoria do nosso colega deputado Hércules, já está sendo adotado pelo Banco do Estado. Então, queria aqui assim, deixar claro que o Banco do Estado do Espírito Santo já adotou essas providências. Obrigado, deputado Dari. Terminada, então, a discussão, coloca a matéria em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto à Secretaria para a Estação dos Autógrafos. Só uma parte, deputado Marcelo, só para registrar a minha presença aqui, deputado Eric Musso, tá bom? Pode continuar tocando aí, daqui a pouco eu vou. Já está registrado. Quer fazer algum comentário, deputado Chambinho? Essa cara de voo, hein? Da latinha. Obrigado. Vamos lá para o item 2. Presença do deputado Eric Musso, que já presidiu a sessão reservada e agora está numa reunião também com a equipe técnica para poder a Assembleia retomar suas atividades a partir do dia 14. Item 2. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 807, deputado Lorenzo Pasolini. Na Comissão de Segurança, o relator, o delegado Danilo Baense, prevaleceu do prazo regimental. Eu consulto o delegado Danilo Baense se ele está apto a devolver ou se ele se mantém o prazo que vai até o dia 9. Presidente, deputado Danilo Baense, eu mantenho o prazo regimental. Mantido o prazo, passamos para o item 3º, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 229, deputado Janete de Sá. O deputado Rafael Pavatos prevaleceu do prazo na Comissão de Meio Ambiente. Eu consulto mesmo se está apto a devolver ou mantém o prazo. Senhor presidente, eu vou me prevalecer do prazo regimental desse projeto. Deputado Rafael se mantém o prazo regimental. Passamos ao 4º item, discussão nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, regimento interno do projeto de lei 752/2019, delegado Lorenzo Pasolini.
Na Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado Dari Fagundes se prevaleceu do prazo, e automaticamente, por conta do vencimento ontem, tem que devolver a matéria no dia de hoje. Eu convoco, nesse momento, então, a Comissão de Defesa do Consumidor e peço aos senhores e senhores deputados que atentem aos microfones, que estão abertos, inclusive, colocando o áudio à exposição daquilo que estão conversando nos seus gabinetes ou nas dependências onde estão. Vou falar o deputado Dari Fagundes, para oferecer parecer a matéria. Obrigado, presidente. Deputado Marcelo Santos, convoca a Comissão de Defesa do Consumidor. Acoro, passo a relatar o projeto de lei 752/2019 do deputado delegado Lourenço Pasolini, que obriga as empresas prestadoras de serviços de internet a apresentar ao consumidor, na fatura mensal, gráficos que informem a velocidade diária média de envio e recebimento de dados entregues no mês. Relato pela sua aprovação, colhendo a emenda aditiva apresentada pelo próprio autor, deputado Lourenço Pasolini, e rejeitando o projeto do deputado Carlos Von, que se encontra em anexo. Coloco em discussão, deputado membros Vandinho Leite, deputado Euclério Sampaio. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite. Deputado Euclério Sampaio. Voto com o relator. Com o relator, eu vou colher o voto do primeiro suplente, deputado Lourenço Pasolini. Como vota? Também acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, devolvo à mesa diretora. Obrigado aos membros da Comissão de Defesa do Consumidor. Aprovado o parecer, a matéria é baixada de pauta e continua a sua tramitação regimental. Quinto item, discussão nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, regimento interno, projeto de lei 768/2019, delegado Lourenço Pasolini. Na Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado Dari Fagundes prevaleceu do prazo regimental, tendo prazo vencido. Eu convoco o deputado Dari Fagundes como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e relator. Obrigado, presidente. Convoca a Comissão de Defesa do Consumidor, quórum. Passo a relatar o projeto de lei 768/2019 do deputado delegado Lourenço Pasolini, que obriga as concessionárias de serviços públicos de água, luz, telefonia fixa, telefonia móvel e de internet a disponibilizarem nas faturas de consumo informações sobre débitos vencidos. Relato pela sua aprovação, conforme parecer oral da Comissão de Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, deputado Euclério Sampaio. Deputado Vandinho Leite, como vota? Com o relatório do relator, senhor presidente. Deputado Vandinho Leite com o relator. Deputado Lourenço Pasolini. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, o deputado Euclério Sampaio está na sala. Deputado Euclério Sampaio. Senhor presidente, deputado Euclério Sampaio. Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Aprovado por unanimidade na Comissão de Defesa do Consumidor e devolvo à mesa diretora. Obrigado, deputado Dari. Aprovado o parecer na comissão. A matéria também é baixada de pauta e continua sua tramitação regimental regular. Item 6, discussão nos termos do artigo 81, também do parágrafo 3º do regimento interno, ao projeto de lei 598, deputado Lourenço Pasolini. Eu convoco mais uma vez o deputado Dari Fagundes, que se prevaleceu do prazo regimental, que vai até o dia 1º, ou seja, só pode devolver, se quiser, a matéria amanhã. Consulto mesmo se está apto. Senhor presidente, eu vou relatar no dia de amanhã. Ok. Se prevalecendo do prazo, passamos para o 7º item, discussão única, projeto de lei 58/2019, também delegado Lourenço Pasolini. Publicado no DPL no dia 25/2/2019, parecer da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, Comissão de Defesa do Consumidor e Finanças, ambas pela aprovação com acolhimento de emendas sugeridas, inclusive pela Procuradoria, e emendas apresentadas pelo próprio autor. Coloco em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto com a emenda sugerida pela Procuradoria e emenda do autor à Comissão de Justiça para redação final. Aproveitando o tempo, convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Fabrício Gandini. Deputado Vandinho Leite, vice-presidente. Senhor presidente. Pois não, deputado Vandinho. Designando Vossa Excelência para oferecer parecer oral à matéria. Para a redação final. Como é a questão somente de redação final, senhor presidente, eu vou relatar aí pela aprovação do projeto. Vossa Excelência tem que consultar os membros se eles concordam com o seu gostaria parecer. de colocar em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, como vota a deputada Janete de Sá. Deputado dos Anjos. Com o relator. Voto do deputado Coronel Alexandre Quintino. Excelência, eu voto com o relator. Voto do deputado Rafael Favato. Voto do deputado. Voto do deputado suplente Alexandre Chambinho. Senhor presidente, acompanho o relator. Obrigado, deputado. Como voto do deputado Marcos Mansur, também suplente. Com o relator. Senhor presidente, aprovado por unanimidade, devolvo aí a palavra a Vossa Excelência. Bom, Senhor presidente, pela ordem, deputado Lorenzo Pasolini. após Vossa Excelência proclamar o resultado, eu gostaria de justificar o voto, por favor, presidente. Aprovado na Comissão de Justiça o parecer da redação final, eu passo a palavra ao deputado delegado Lorenzo Pasolini, para justificar o voto. Eu tenho que colocar ela em votação no plenário. Vossa Excelência quer aguardar o plenário primeiro? Eu aguardo o plenário, então, presidente. Obrigado. Então, coloca a matéria em discussão no plenário, uma vez que quer discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos, antes, porém, para a justificação de voto, deputado e delegado Lorenzo Pasolini. Senhor presidente, deputado Marcelo Santos, senhoras e senhores deputados, público que nos assiste através da TV Assembleia, das redes sociais, servidores dessa casa. Presidente, inicialmente agradecer aos colegas pelo voto favorável, pela votação unânime do projeto de lei 58/2019, um importante projeto de lei aprovado nessa tarde. Senhor presidente, nós temos visto, não só no Estado do Espírito Santo, mas no Brasil, o aumento expressivo dos casos em que pessoas, criminosos, se identificam como prestadores de serviços, empresas de telefonia, de TV a cabo, enfim, eles chegam à residência de pessoas de bem, de cidadãos de bem, se passam por prestadores de serviço, alguém, por exemplo, que vai consertar, dar manutenção na internet, que vai dar manutenção em um eletrodoméstico, que vai dar manutenção na rede de telefonia, e, na verdade, eles se utilizam desse uniforme e ingressam em residências ou condomínio e praticam roubo, rendem a família e levam tudo que tem em casa. Através desse projeto de lei, as empresas que prestam esse tipo de serviço, concessionárias de serviço, de energia elétrica, entre outros, elas terão que encaminhar para o consumidor capixaba a identificação do prestador de serviço e uma senha. Então, vai ser o seguinte, quando a pessoa ligar para o call center, ela vai receber o nome de quem irá à sua residência e uma senha. E quando a pessoa, por exemplo, chegar no interfone da sua residência ou do seu prédio, ela vai poder exigir essa identificação. Qual é o seu nome completo? Qual é o número da sua carteira de identidade? Qual é a senha? E aí, obviamente, a pessoa irá autorizar ou não a entrada do prestador de serviço. É uma medida que vai trazer segurança para o consumidor capixaba, é uma importante medida de prevenção social e que, sem dúvida nenhuma, vai evitar que esse tipo de crime venha ocorrer novamente.
Infelizmente, nós temos vários casos registrados no Brasil e também no Espírito Santo de pessoas, de criminosos, que se utilizam de uniformes, crachás, até mesmo veículos plotados para se passarem por prestadores de serviço. Eu tenho certeza absoluta que com a aprovação dessa lei e com esse novo mecanismo, ou seja, o consumidor capixaba, assim que acionar o call center, o 0800, ele vai receber uma senha e a identidade e o nome completo do prestador de serviço. Assim que a pessoa chegar à porta da sua residência, ele vai exigir essa senha. Se o prestador de serviço não informar a senha, obviamente a pessoa, o proprietário, não abrirá a porta. E aí nós estaremos evitando o crime e contribuindo para a paz social, contribuindo para a redução dos índices de violência do Espírito Santo. Fica aqui, então, o nosso agradecimento a todos os deputados e deputadas que votaram à unanimidade favoravelmente a essa matéria, e eu tenho certeza absoluta que com a sanção desse projeto de lei, em breve, os nossos consumidores capixabas estarão mais seguros. Obrigado, presidente. Eu retorno e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Nós que agradecemos e parabenizamos pela matéria. Item 8. Discussão se não houver recurso na forma do artigo 277, parágrafo 2º, a 5º do regimento interno. Não havendo recurso, a Secretaria para extração dos autógrafos. Pois não, deputado Hércules. Pois não, deputado Hércules. Presidente, com relação a esse item número 8, é um projeto de lei da minha autoria que declara de utilidade pública o Instituto Neymara Carvalho. Neymara faz um trabalho maravilhoso de ensinamento às crianças, aos meninos em risco social. O Instituto Neymara já é conhecido no Brasil pelo trabalho importante de ensinar aqueles meninos a praticar o esporte de bodyboard. Mas, na verdade, o mais importante desse instituto é tirar essas crianças do risco social para se ingressar no esporte. Então, é como eu quero discutir e pedir depois o apoiamento dos meus pares, senhor presidente. Ok. No tempo, nesse caso, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Já foi aprovado. Nono item, discussão se não houver recurso na forma do artigo 277, parágrafo 2º da 5ª do regimento interno. Não havendo recurso, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Também, item 10º, discussão se não houver recurso na forma do artigo 277, parágrafo 2º aqui do regimento interno. Não havendo recurso, a Comissão de Justiça para a redação final. 11º, discussão se não houver recurso na forma do artigo 277, parágrafo 2º aqui do regimento interno. Não havendo recurso, a Secretaria para a extração dos autógrafos. 12º, também não havendo recurso, a Secretaria para a extração dos autógrafos. 13º, também não havendo recurso, conforme artigo 277, parágrafo 2º a 5º, não havendo recurso, a Secretaria para a extração dos autógrafos. 14º, discussão especial de primeira sessão. Não havendo deputado inscrito, a matéria vai para a segunda sessão. Presidente, quero discutir. Vossa Excelência escreveu? Estamos escrevendo, virtualmente. Online? Virtualmente, estou escrevendo. Vossa Excelência tem 3 minutos. 3 minutos. Muito obrigado. Então, presidente, esse nosso projeto de lei é 02/2018, que proíbe o exercício de cargo, emprego ou função pública por pessoas condenadas por violência doméstica ou familiar e contra a mulher. Então, nós não admitimos, de forma alguma, que aquele que foi condenado por violência contra a mulher ou familiar, ele possa desenvolver um cargo público, especialmente na Assembleia ou em qualquer repartição do Estado. Então, é como eu encaminho depois, no momento da votação, eu quero pedir o apoiamento dos meus pares. Obrigado, deputado. Discussão também especial do projeto de lei. Aqui no meu tablet está tudo embolado, acho que deve estar no de vocês também. Do item 15º. Acho que é o projeto de lei 202/2018. Não havendo deputado inscrito, a matéria vai para a segunda sessão. 16º, discussão especial em primeira sessão do projeto 170/2019. Não havendo deputado inscrito, a matéria vai para a segunda sessão. Do item 17º até o 20º também, não havendo deputado inscrito,
as respectivas matérias vão para a segunda sessão. Conforme a solicitação do deputado Luciano Machado, de inversão da pauta, nós passaremos agora à fase das comunicações. E, nesse momento, eu transfiro e convoco ele, meu segundo vice-presidente, deputado Torino Marques. Eu gostaria que você manifestasse a presença agora. Deputado Torino. Com relação ao projeto da mulher, já é lei. Eu falei, só que boa tarde. Deputado Torino Marques está presente. Ok. Eu convoco Vossa Excelência para que possa assumir a condução dos trabalhos e também, nesse caso agora, a fase das comunicações. Eu gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência, que na fase das comunicações, nós vamos manter a fase das comunicações com todos os deputados tendo direito de 5 minutos de fala até o final da sessão? Com certeza. Com certeza. Então, nós vamos manter a fala de 5 minutos para cada deputado a partir deste exato momento, 3 horas e 50 minutos, na fase das comunicações. Queridos telespectadores, amigos que nos assistem, internautas, muito obrigado pela audiência, muito obrigado também ao querido amigo deputado Marcelo Cariaciga Santos, que faz um excelente trabalho como deputado. Eu passo a palavra agora para o primeiro deputado na fase das comunicações, concedo a palavra ao deputado Eric Musso, vai se pronunciar hoje. Deputado Eric Musso. Já foi aprovado. Então, vamos agora com o deputado Euclério Sampaio. Deputado Euclério Sampaio. Senhor presidente, eu vou declinar. Declina? Próximo, deputado Gandini. Mas antes, senhor presidente, só avisar os deputados da Comissão de Finanças que vai ter uma sessão extraordinária na quinta-feira, às 13 horas. Então tá, quinta-feira, 13 horas. Comissão de Finanças, uma sessão extraordinária. Deputado Gandini. Deputado Gandini. Na quinta-feira o senhor vai estar aqui, né? Deputado Gandini não se encontra. Deputada Irine Lopes. Boa tarde, deputada. Presidente, Pode falar? tem muito microfone aberto. Eu gostaria de pedir aos deputados, eu gostaria de pedir aos deputados que estão com os microfones abertos que fechassem os microfones, porque a deputada Irine Lopes vai se pronunciar agora. Deputada Irine, sem barulho nenhum. Mas não é por causa de mim, é por causa eu sei, da qualidade de todos, né? Está poder acompanhar melhor a sessão, especialmente as pessoas que estão em casa e que estão nos assistindo. Perfeito. Eu ontem dei início a um debate sobre questões nacionais, decisões do governo federal que tem uma repercussão na vida do país, obviamente, mas que tem uma repercussão importante no estado do Espírito Santo. E eu disse que hoje eu voltaria ao tema, e quero, sim, voltar ao tema. Nós tivemos aí o caso dessa menina de 10 anos, estuprada durante 4 anos por um parente que já está preso, aguardando o julgamento. Então, portanto, ele não será um estuprador que não terá um julgamento. Ele será, obviamente, julgado, e acho que não há provas, mas não tem nenhuma prova refutável. Todas são muito concretas e robustas, de forma a condená-lo. Mas eu quero ver a vítima por um outro ângulo. Eu quero ver a vítima a partir do tratamento do Estado. Como que o Estado trata essa A deputada Irine está sem áudio? Ou vocês estão ouvindo?
Não, não estamos ouvindo, não. Também não. Então, não é somente aqui em casa, não. Deputada Irine, eu acho que a senhora saiu de... O meu áudio aberto. Voltou, não, porque tinha caído, saiu, mas pode ficar à vontade, pode falar. Então, essa vítima, ela, por mais tratamentos que ela tenha, é algo que não vai deixá-la. Não vai deixá-la. Então, assim, nós temos que não apenas pensar na prisão e punição dos responsáveis, dos criminosos, dos estupradores, mas nós temos que pensar na vítima, em como é que o Estado vai proteger essa vítima. Qual é o papel que o Estado precisa desenvolver nesse caso? Nós, até onde eu sei e conheço a Constituição, vivemos num Estado laico. A laicidade do Estado que garante com que o próprio Estado possa ter a autonomia para desenvolver políticas públicas que venham a proteger vítimas de qualquer natureza, inclusive vítimas de abuso sexual, seja de criança, seja de adolescente e seja de adultos. Então, causou-me muita indignação quando a ministra Damares, chamada Ministra das Mulheres, que dá uma tristeza muito grande e até uma vergonha na gente, diante do restante do mundo, que uma ministra, que é uma ministra das Mulheres, contrata uma pessoa para ocupar o departamento de promoção da dignidade da mulher. Prestem atenção, Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher. A doutora Terezinha de Almeida, que é uma advogada bastante conhecida, e as suas posições são também bastante conhecidas. Ela já escreveu, já deu entrevistas, fez artigos. A parte da Constituição que garante o direito da mulher violentada, seja ela de 7 ou de 70 anos, ter o direito de ter o aborto legal, acompanhado pelo Estado, pelo SUS, pelos médicos do SUS, porque só as mulheres podem compreender o que é ser gerado no seu corpo uma vida que ela não pensou, que ela não desejou e que foi fruto de uma violência. Eu acho que, por mais que os homens possam fazer esforço, e alguns efetivamente fazem, de pensar o que é a violação do corpo de uma mulher. O corpo é sagrado. Ele foi constituído por forças divinas que constroem o ser humano. E a mulher, por que ela tem que passar por isso? Por que ela tem que ter um filho que ela não tem condições psicológicas, porque as pessoas só pensam na economia, no material. Mas nós não somos só carne e osso, não. Nós somos sentimento. Nós seres humanos, nós temos sentimentos que conduzem a nossa vida. Então, ela é pela segunda vez violentada.
porque ela foi violentada por uma pessoa e depois ela é violentada pelo Estado. Porque sem debate no Congresso Nacional, através de um decreto, concluo, através de um decreto, essa pessoa que ocupa a presidência da República derrubou um artigo constitucional que garante que, nestes casos, a mulher precisa e tem o direito de ter o acompanhamento médico pelo SUS e o direito de fazer o aborto legalmente, sem ser considerado crime, para que ela possa proteger o equilíbrio da sua vida e, inclusive, as condições de ter outros filhos. Nós não podemos ir contra a divindade que tem na criação do nosso corpo. E nós, mulheres, já estamos no limite. Porque o agressor vai embora. E a carga fica sobre a mulher. Não de criar o filho, mas pelas condições com que aquele filho foi gerado. É preciso, sim, a gente ter muito tato, muita tranquilidade, mas fugir desse debate, não. Não. Encerro com a frase, Torino, dita ontem aqui pelo deputado Pasolini, que fez um relato assustador do número de crianças violadas e violentadas na Grande Vitória. E muitas engravidadas nessas condições. Muito obrigado. Esse é um assunto que não acaba. Esse é um assunto que nós estamos começando a debater. Devolvo a palavra à mesa. Ok, muito obrigado. 16 horas e 7 minutos. Com a palavra a deputada Janete de Sá. Boa tarde, deputada. Tira o Bubu para falar com o Bubu. Boa tarde, deputadas e deputados. Eu quero falar hoje, novamente, sobre a violência contra as mulheres no nosso estado, no nosso país e na região da América Latina, em toda a América Latina. Nós fizemos ontem, porque eu sou secretária nacional da mulher, os poderes legislativos que são englobados através da UNALI, que é a União dos Legisladores e Legislativos a nível nacional, e pude participar ontem de uma grande reunião envolvendo o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, para a gente discutir o aumento da violência na pandemia, porque nós temos identificado, tanto aqui no Espírito Santo, como no nosso país, nos mais diversos estados, e também nesses países da América Latina, de que com a pandemia o nível de violência contra a mulher aumentou. Porém, a notificação, o lavramento de um boletim unificado da ocorrência, ele diminuiu. E a gente identificou que essa denúncia na polícia formalizada diminuiu devido às dificuldades que as mulheres estão encontrando para fazer as suas denúncias. As presenciais, nas delegacias, elas estão com dificuldade porque elas estão em casa com um agressor. E a pandemia favoreceu algumas questões nesse sentido. Aquilo que seria ótimo para a gente, todo mundo sonha com a maior convivência familiar, a pandemia proporcionou isso, mas o marido, o agressor, o marido, o companheiro, o namorado, ele está, ou a pessoa, o familiar, ele está dentro de casa com a vítima. E aí ele dificulta que essa mulher saia para ela fazer a denúncia. Ela tem essa dificuldade porque o agressor está ali. E muitas vezes ela não consegue fazer a denúncia online, isso foi identificado, né, com entrevista com diversas mulheres, porque ele toma o celular dela.
E aí nem online, muitas vezes não tem um computador, nem online ela consegue fazer essa denúncia numa delegacia online. E aí nós temos muito pedido de informação, mas nós não temos o lavramento oficializado de um boletim unificado de ocorrência para que possa se ingressar com um processo judicial ou algumas medidas protetivas a nível do Poder Judiciário contra o agressor. E, com isso, os índices de violência contra a mulher, das mais diversas violências, cresceram muito no Espírito Santo, no país e nesses países que nós fizemos esse estudo. E aí a gente tirou algumas decisões a nível nacional e internacional de que a gente deveria trabalhar com divulgação, fazer não é um panfleto, é um flyer, onde ele teria 4 páginas, não é 4 versos, 4 faces, esse panfleto, que é mais fácil de entender, ele seria escrito tanto em português como em espanhol, e na capa dele nós faríamos a boca de uma mulher e o batom para poder quem estivesse ao lado não identificar, ou o próprio agressor, de que se trata de um panfleto de alerta, onde a gente colocaria escrito o seguinte, até anotei aqui, o panfleto estaria escrito o seguinte, que você está entrando em um país que não aceita violência contra a mulher. E logo na outra face do panfleto estaria contido os telefones úteis para a mulher fazer a denúncia e para poder, ela em situação de emergência, poder estar ligando para denúncias o 180 no Brasil e para emergências o 190, que funciona hoje no nosso país, e isso seria divulgado nas fronteiras, nos aeroportos, onde tem estação ferroviária, nas rodoviárias, nos grandes locais, na Ponte da Amizade, onde há passagem de pessoas, tanto internamente no país como nas fronteiras. E a gente botaria também os telefones de emergência da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, porque esse estudo está sendo feito em conjunto, seria uma ação que ela não se restringiria apenas ao nosso estado e ao nosso país, mas ela seria uma ação internacional envolvendo a América Latina. Nós também orientaríamos, os legisladores, no caso os deputados, para buscar junto ao Poder Executivo estabelecer uma legislação, deputada Raquel, para a gente tornar obrigatória a capacitação de todas em gênero e violência de gênero, de todos aqueles que exercem função pública em todos os poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, porque este atendimento numa delegacia, ele precisa ser feito por alguém qualificado, que entenda o problema da violência e não fique prejulgando a mulher pelo modo de sentar, pela roupa que está vestindo e até, muitas vezes, dizer que a mulher ela apanhou porque ela deu causa. Foi a roupa que ela vestiu que fez com que o estuprador fosse até o encontro dela. Então, essa criança de 10 anos, que tinha 6 anos, a roupinha que ela usava incitou o estuprador, um pedófilo da marca desse tio que cometeu esse delito contra uma criança, esse crime hediondo contra uma criança. Então, assim, nós estaríamos, enquanto deputadas, e eu peço aí ajuda das deputadas, mas os deputados também, que eu sei que são sensíveis a essa causa da violência contra a mulher em nosso Estado, para a gente trabalhar essa questão de uma legislação que fizéssemos um projeto em conjunto, estabelecendo a capacitação obrigatória de gênero e de violência de gênero no combate a essa violência contra as mulheres. E também trabalhar tanto no Estado, nós já temos, mas em todos os municípios, Raquel e deputados, a questão da Patrulha Maria da Penha, porque ela ajuda na garantia da medida protetiva e no acompanhamento desta mulher, desta família, em situação de violência, estou concluindo, até que perdure a medida protetiva. E também uma legislação dos condomínios, porque a gente precisa contar com esse vizinho cidadão, com esse vizinho que ninguém está sabendo que naquele apartamento está tendo uma guerra entre os cônjuges,
Mas o vizinho viu, e o vizinho poder fazer essa denúncia ao administrador do condomínio ou ao síndico, e o síndico ou o administrador do condomínio, o poder de levar essa denúncia até uma delegacia presencial ou virtual. E foram algumas atitudes que nós estamos tomando, porque este problema, ele não acomete as mulheres apenas do Espírito Santo, mas acomete as mulheres daqui, as mulheres brasileiras, as mulheres na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. E para finalizar, deputado Torino, deputado Lourenço Pasolini, que conhece muito este assunto, trabalhou na questão da menina Tainá, nós conseguimos hoje passar na Comissão de Justiça um projeto terminativo e vai para o plenário o nome da menina Tainá, para poder ele ficar eternizado no Espaço Vilás, que é uma idealização nossa, junto com a ex-deputada Luzia, que é um espaço humanizado para o atendimento à mulher vítima de violência no departamento legal, aqui no DML, daqui, que nós temos aqui, perto do Detran, ali na Reta da Penha, onde o atendimento era muito desumanizado, agora nós temos um espaço humanizado para o atendimento a essa mulher, que já está sendo vítima de um crime e que merece uma atenção qualificada e humanizada. Obrigada e uma boa tarde para todos. Com a palavra, deputado Luciano Machado. Senhor presidente Torino Marques, todos os deputados e deputadas presentes, a todos que nos assistem, nossos servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Quero inicialmente cumprimentar um colega nosso, deputado estadual Fabrício Gandini. Ontem eu recebi um conteúdo de uma reportagem que fala sobre a participação do deputado, nosso colega Fabrício Gandini, num programa nacional onde são selecionados políticos de todo o Brasil e deputados estaduais, são 10 vagas a nível nacional. É um programa chamado REPS, que é Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, REPS. Então, essa é a sigla. E o Gandini ele foi selecionado há um ano atrás. Eu vi essa reportagem ontem e fiquei feliz por saber que um colega nosso participa de uma ação tão bacana que aumenta a qualificação política. E essa ação é política pela sustentabilidade, que prima por quatro temas principais, que é a política pública com responsabilidade social e responsabilidade fiscal, a questão ambiental, a área social e também a área econômica, que dentro desse contexto é necessário que se prime pela questão econômica também. Então, eu sei que o Gandini, com a sua serenidade, com a sua competência, tem se qualificado muito participando desse programa a nível nacional. E como nosso colega deputado, eu tenho que destacar isso aqui. Se fosse qualquer um outro colega que tivesse passado por essa experiência, estivesse passando, eu também citaria aqui. Então, é nossa alegria em ver que um colega, mesmo já bastante, muito qualificado, procura uma qualificação maior. Isso serve de exemplo para mim, especialmente para todos nós. Então, fica aqui o nosso abraço, parabéns, Gandini. Quero dizer que hoje nós aprovamos um projeto de autoria do Dr. Hércules que solicita às instituições financeiras que não cobrem prestações atrasadas dos proprietários de transporte escolar durante o período da pandemia, enquanto não recomeçarem as aulas. Eu achei um projeto com um âmbito muito significativo, na verdade, muito significativo, porque os transportadores escolares, nós temos debatido esse tema aqui, lutado para que eles tenham uma condição de que seja uma possibilidade de manutenção durante esse período, e realmente as soluções não são todas as necessárias que nós achamos. Eu sei que o governo colocou juro zero, que pode atender um grupo desses transportadores, mas quem tem faturamento de mais de 85 mil anual não está apto a receber, e uma grande parte, a maioria tem um faturamento maior. Tem outros programas que, se tiver o nome no Serasa, tiver qualquer situação de certidão, também não tem acesso, e a maioria, uma grande parte dos transportadores passam por essas dificuldades. Então, projetos como esse nos dão assim a certeza de que nós estamos aqui pensando juntos a fim de atender uma categoria que tem sofrido muito durante a pandemia. Eu quero aproveitar também para destacar que hoje é o dia do educador físico, e também é uma outra classe
que, se não for servidor efetivo, se não tiver um vínculo empregatício assegurado e que não tenha perdido o vínculo durante esse período, ele ainda está sobrevivendo, mas uma grande parte depende da normalidade para que ele possa ter o seu rendimento, a sua condição de manter a sua vida normal. Então, fica aqui o nosso parabéns, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso sentimento de que há que se também pensar muito na categoria dos educadores físicos, são importantes, inclusive, para que as pessoas, que o cidadão e a cidadã possam enfrentar o mundo adverso que nós estamos vivendo, né? Com preparo físico, com cuidado da saúde, assim como ontem foi dia do nutricionista. Cada dia comemoramos algumas coisas. Então, ontem e hoje comemoramos nutricionista e educador físico. Tem tudo a ver com a qualidade de vida, com a nossa saúde. Então, são categorias que precisam ser bem olhadas. Eu ouvi atentamente a fala da deputada Irine e da deputada Janete, falando da questão da violência contra a mulher, da violência contra nossas crianças e adolescentes. E, mais uma vez, eu digo que na Comissão de Defesa da Criança e Adolescente, nós sempre debatemos que é preciso que os governantes, federal, estaduais e municipais, se preocupem muito com a questão da psicologia e assistência social, para que coloquem mais presença do governo junto às comunidades, junto às escolas, para que as pessoas sintam a presença do governo através dessas duas classes trabalhadoras, que é o assistente social, que é o psicólogo, que pode fazer o acompanhamento nas famílias, através das associações comunitárias, através dos agentes de saúde. Mas eu vou ficar por aqui, que está encerrando meu tempo. Quero deixar um abraço a todos, meu querido presidente Torino, que Deus nos abençoe. Um abraço. Amém. Muito obrigado, querido Luciano Machado. Com a palavra agora o deputado, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos. Não respondendo, o deputado Marcos Garcia. Deputado pastor Marcos Mansur. Deputada Raquel Lessa. O microfone de Vossa Excelência está fechado, eu vou abrir aqui, ó. Pronto, está bem. Deputada, pode começar agora, pode começar. Boa tarde, Torino, que preside essa sessão. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Nós vamos falar aqui um pouquinho de uma notícia muito boa que ontem o nosso governador Renato Casagrande anunciou, que é o SAMU, que será estendido para mais 14 municípios da nossa região, da região noroeste, dentro do programa SAMU para Todos. Os municípios contemplados agora fazem parte do consórcio Sim Noroeste, que era dirigido pelo nosso saudoso prefeito Paulo Márcio, e hoje é dirigido agora pelo Jaci, o atual prefeito de Água Doce do Norte. E os municípios, esses 14 municípios, são eles: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Baixo Bandu, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Valério. O SAMU 192 ele faz parte da rede de urgência e emergência do Estado. É um serviço de socorro que ele funciona 24 horas, por meio de horas de orientações, do envio de unidade móvel e equipe capacitada para a realização do atendimento. A finalidade, sua finalidade é prestar socorro à população em casos de risco à vida, realizando atendimentos em residência, em locais de trabalho, em vias públicas. Atualmente, o SAMU atende 51% da população do Estado, estando presente em 18 municípios, abrangendo uma população de aproximadamente 2.200.000 pessoas. Então, assim, já está presente em 18 e agora será presente em 14 municípios. Com o crescente aumento da demanda, existe a necessidade de ampliar a cobertura para todas as regiões do Estado do Espírito Santo.
Então, devagar, o SAMU vai estar 100% presente no Estado do Espírito Santo. Nós temos certeza disso, pelo trabalho que o nosso governador Renato está fazendo. Esse crescimento ele para atender o paciente com o melhor recurso no menor tempo possível. A gente sabe que o tempo, quando nós estamos falando de salvar vida, o tempo é muito importante. Eu quero aqui fazer um agradecimento ao nosso governador Renato por estar ampliando o SAMU e interiorizando, a fim de contemplar, né, todo o atendimento da nossa região. Temos certeza que o SAMU é um avanço, é um movimento para qualificar a atenção pré-hospitalar e é um grande salto na saúde de cada município. Então, parabéns, governador Renato Casagrande, por sempre estar priorizando a saúde do nosso estado, e também ao nosso secretário Nésio, que eu tenho certeza, e a gente acompanhou, né, ele não mediu esforço, que tem feito todo o esforço para que essa ampliação desse serviço desse certo, está dando certo. Parabéns também aos prefeitos, né? Porque mesmo eles aderiram a esse programa, mesmo tendo um custo. Então, parabéns a todos os municípios, parabéns ao Estado do Espírito Santo, e logo, logo nós teremos uma cobertura do SAMU 100% no Estado do Espírito Santo. Muito obrigada. Disponha. Com a palavra, deputado Renzo Vasconcelos. Ai, que bom. Agora só que vicia a lei. Deputado Renzo Vasconcelos. Agora eu fico Com a querendo palavra, ler. deputado Sérgio Majeski. Só que eu faço do meu jeito, que eu falo mais do meu jeito. Deputado Sérgio Majeski. Repete, presidente, tem microfones abertos. Eu já fechei aqui os microfones. Espera aí, vou fechar aqui mais um, que é do doutor Alexandre. Você tirou... O da Raquel também. Deputado, como eu sei que Vossa Excelência está sempre na plenária virtual, eu tenho que dar um tempo mesmo, esperar a Vossa Excelência aparecer, que é algum problema de conexão. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, presidente Turino. Boa tarde aos demais deputados que ainda estão na sessão virtual, à população capixaba que nos acompanha e aos funcionários da Assembleia Legislativa. Nós vivemos, sem sombra de dúvida, tempos muito complexos. Não que assim, a história da humanidade, em algum momento, tenha sido fácil, tenha sido pouco complicada, mas, no momento, nós vivemos uma questão extremamente complicada, e aí eu não me refiro à questão do coronavírus, que é algo completamente inusitado, e uma tragédia, poderia assim ser considerado. Mas eu estou falando de outras questões. Assim, a gente observa, sobretudo as redes sociais podem ser um bom termômetro para isso, o quanto os discursos radicalizados e um entendimento muito superficial de uma infinidade de assuntos ameaçam aquilo que o processo civilizatório da humanidade construiu. Assim, a democracia, ela não é um sistema perfeito, mas, como dizia o Churchill, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, é o pior sistema, excetuando-se todos os outros. Ou seja, até hoje não se criou nada melhor do que a democracia. E a democracia, ela é complicada, ela não é fácil, ela é complexa, porque numa democracia tem que caber tudo, Numa democracia tem que ter os vários tipos de pensamento, de ideologias, de religiões, de movimentos, que precisam ser respeitados, e precisam conviver em prol de um benefício para a nação como um todo, E aí a gente observa nos discursos das pessoas, e o que elas falam, e o que elas escrevem, e isso nem tem uma relação tão direta com o grau de instrução. Se vê essa questão superficial, inclusive em muita gente que teve a oportunidade de ir a uma universidade. Então, assim, a concepção do que é a política e para que a política serve,
né? O que é a política em si, e aí o discurso fácil e raso é sempre a mesma coisa, né? A política é algo sujo, a política não presta, os políticos não prestam, e quando a concepção de política verdadeira, ela passa longe disso, porque a política é algo inerente ao ser humano e fundamental. O que as pessoas fazem com a política é uma outra questão, mas a política é algo necessário. Então, quando se fala assim, eu abomino a política e tal, se você abominar a política, se coloca o quê no lugar dela? Eu fico pensando, assim, muitas vezes, qual é a concepção que as pessoas têm de Estado, com letra maiúscula, de democracia. Qual é a concepção que as pessoas têm dos três poderes e para que servem os três poderes? A importância disso. Então, assim, eu acho que está na hora da gente repensar como é que pode ser inserido, né, nas escolas e nas universidades um estudo mais aprofundado para que desde, né, da adolescência já as pessoas aprendam a importância do Estado, a importância da democracia, a importância dos poderes e das instituições para o funcionamento de uma nação. Porque o discurso hoje é mais ou menos, assim, o discurso fácil, ele encanta, né? Porque quando ele é raso e fácil, eu não preciso pensar sobre isso, eu não preciso debater, é como se aquela frase, aquele conceito raso e simplista fosse resolver. Então, assim, a política no Brasil tem muitos problemas, há muita corrupção envolvendo políticos, então vamos fechar o Congresso Nacional. Ao invés do pensamento ser outro, o Congresso Nacional ele é fundamental, como são também as assembleias e as câmaras de vereadores. Então, só a democracia nos permite aprimorar esse poder. E é isso que precisa ser feito. Então, o discurso fácil, quer dizer, ao invés de vamos discutir como melhorar a política, como melhorar os partidos, se pensa em acabar. Vamos fechar o Congresso, vamos fechar o STF. O STF é fundamental. Então, assim, vamos discutir a importância do judiciário no país e como o judiciário pode ser aprimorado. Essa é a discussão que deve haver. As pessoas não precisam concordar umas com as outras, mas é fundamental que elas se respeitem. Até pelo fato de que o meu crescimento, o crescimento daquilo que eu penso, o amadurecimento das minhas ideias, depende de eu ouvir o outro, aquele que pensa diferente de mim. Desde a época que eu era professor, eu sempre repetia isso, porque sempre tinha alunos que diziam, eu discordo e tal. E eu dizia, olha, que bom que você discorda, mas agora apresente os seus argumentos. Porque na história da humanidade, a humanidade, ela evoluiu pelo contrassenso, ela evoluiu pelo contraditório, melhor dizendo. Ela não evoluiu porque as pessoas sempre pensaram igual, porque todo mundo concordou com tudo. Evoluiu justamente porque as pessoas discordavam. Porque se não fosse isso, se todo mundo tivesse pensado sempre da mesma forma e igual, nós estaríamos ainda na pré-história. Então, assim, é necessário que a gente valorize o processo civilizatório e aquilo que a humanidade construiu até hoje. Se a democracia não funciona bem, e não funciona ainda muito bem, ela precisa ser aprimorada. Se as instituições não funcionam bem, elas precisam ser aprimoradas. E isso é bom para todo mundo. Então, não se governa ou se constrói uma nação dizendo, eu vou destruir isso, vou destruir aquilo, vou acabar com aquilo, vou fechar não sei o quê. Porque a gente então tem que ter proposta. O que é que nós temos de melhor para propor, né? Se o discurso é sempre esse. As pessoas precisam ter um pouco mais de paciência, ouvir umas às outras, não é para concordar nem para um convencer a outra. Mas o contraditório é fundamental, porque ele faz a sociedade evoluir, porque ele melhora o sistema e é bom para todo mundo. Então, talvez está na hora da gente pensar como nós podemos ensinar as crianças, né, as pessoas desde a mais tenra idade, a importância do Estado, da democracia, das instituições e o processo civilizatório, como ele é fundamental para a humanidade. Muito obrigado, presidente. Disponha com a palavra agora o deputado Teodorico Ferraz. Boa tarde, Teodorico. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras deputados. Não resta dúvida que uma das maiores fábricas de emprego no Espírito Santo
é o mármore aqui no sul do estado e o granito no norte do estado do Espírito Santo. Há muito falamos que está na hora, passou da hora, de termos uma política do mármore e do granito. São centenas de indústrias, já passam de 1000, que precisam de uma atenção muito especial, porque nós estamos perdendo empregos, nós estamos perdendo esperança. Há um momento em que nós temos que dar valor ao homem que luta na pedra, que luta no granito, que luta por emprego, que luta por renda, que luta pela sobrevivência. Mas o que nós estamos hoje nos dirigindo simplesmente é lembrar ao governo que não tem obra mais importante aqui no sul do estado do que o asfaltamento de uma estrada que liga Gironda até a fábrica de cimento e da fábrica de cimento à estrada de Cachoeiro, Itaoca, Alegre, Guaçuí. Há alguns anos atrás, quando eu fui prefeito de Cachoeiro, desapropriamos toda a área dessa estrada. Fizemos a terraplanagem e nós temos hoje cerca de 11 quilômetros prontos, e já passam de 12 anos. Então, nós agora dirigimos um apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado para dar prioridade a essa estrada. Soturno não entende por que vê tanta obra do governo pelo estado afora, ou até dentro de Cachoeiro de Itapemirim, e não se consegue tirar do papel o asfaltamento da estrada Gironda, fábrica de cimento, até o centro industrial em Cachoeiro de Itapemirim, nas proximidades de Morro Grande. Fica aqui o nosso apelo para que o governo leve a sério esse discurso nosso e mande verificar a importância dessa rodovia. A rodovia que sai de Gironda, maior produtor de mármore, junto com Alto Moledo, junto com Itaoca, junto com a Baixada de Soturno. É um complexo fantástico que está faltando um asfaltamento. Esse contorno tiraria o asfalto da Sambra de dentro de Soturno, melhoraria o trânsito de um modo geral e encurtava cerca de 8 quilômetros em 22. Já com terraplanagem pronta, significa que a estrada está pronta para receber o asfalto. É um apelo que eu faço aqui em nome de Soturno, em nome de Gironda, em nome dos grandes empresários e dos empregados e dos trabalhadores que juntos participam pelo progresso e pelo desenvolvimento de Cachoeiro do Itapemirim. A estrada, estamos atrasados há mais de 12 anos. A hora é agora. Senhor governador, mande olhar com carinho, faça um sobrevoo, onde o senhor vai ver que a obra mais importante que o senhor tem pela frente é o asfaltamento do contorno rodoviário de Soturno, que vai, sem dúvida alguma, vai conquistar, vai influenciar, vai apegar o maior complexo de mármore, Gironda, Alto Moledo, Itaoca, enfim, dar valor a quem trabalha, dar valor a quem produz riqueza, a quem produz renda, a quem produz emprego. Essa estrada, nós já estamos atrasados, precisa ser asfaltada, é urgente. É um trabalho que não pertence ao deputado Ferraz, que pertence a todo o povo de Cachoeiro de Itapemirim. E, além disso, em Itaoca, no outro governo do senhor governador Casagrande, eu participei, eu tive presente a assinatura do contorno de Itaoca, para tirar o povo daquela poeira que está matando, está enchendo o pulmão, de poeira agressiva, que é do mármore das indústrias do pó, ali em Itaoca. Foi feita a autorização para até início de obra. Houve problema de desapropriações, mas é preciso retomar esta obra, porque Itaoca e Soturno, 2 distritos que representam um progresso e desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim, estão precisando da presença do governo do estado. Não é uma reivindicação minha, é uma reivindicação de toda a classe política, de toda a classe empresarial, de toda a classe de trabalhadores,
porque ali está, sem dúvida alguma, cerca de 20 mil empregos no mármore e granito, vencendo as crises, vencendo os problemas, vencendo toda espécie de falta de crédito, de falta de amparo, da falta de uma política do mármore e granito, e dão a sua parcela importante para o nosso país, através do sul do estado, Cachoeiro do Itapemirim. Não resta dúvida que esse meu pronunciamento ele há de encontrar no coração do governo a necessidade de implantar esta obra. Não significa que o pedido venha de um partido político ou venha de um deputado. Significa que vem e que parte de um representante do povo, de um representante que se elege com o voto desse Cachoeiro do Itapemirim, dos seus distritos, e que tem, sem dúvida alguma, essa esperança de que o governo, ou agora ou nunca mais, possa realizar esses dois contornos dos principais distritos de Cachoeiro do Itapemirim, que são, sem dúvida alguma, o grande orgulho da indústria do mármore e do granito em todas as redondezas, que vai até Jaciguá, que vai até a Vargem Alta, mas que encontra ali, em Gironda, o início da fundação do conhecimento e de onde saiu a primeira pedra mármore entre Gironda e Prosperidade. Esse meu pronunciamento há de encontrar uma ressonância muito grande, que não é uma aprovação, não é um apoio político, não é um discurso político, mas é um discurso de amor. E quem tem amor ao município de Cachoeiro do Itapemirim, e quem tem amor, o verdadeiro amor, àqueles que trabalham, aqueles que progridem, aqueles que são as razões do sucesso do trabalho e da riqueza do meu município de Cachoeiro do Itapemirim. Trabalhadores e empresários hão de encontrar, nessas minhas palavras, um eco para que chegue até ao governador, aos seus auxiliares, que realize esta obra o quanto possível, o mais rápido possível, para que nós não possamos perder a esperança de que o trabalho não tem valor, de que o homem que luta pelo crédito, que luta por falta de estradas, encontre o eco no governo para ajudá-lo a crescer, a desenvolver e ajudar o próprio governo. Porque quanto mais riqueza, quanto mais liberdade e ajuda ao poder do mármore e do granito, também o Estado ganha com isso, que ele vai receber recursos, vai receber verbas e, acima de tudo, é, sem dúvida alguma, a maior fábrica de empregos que nós temos no sul do Espírito Santo. Portanto, governador Casagrande, aceite este convite, o convite para realizar essa obra, o contorno de Gironda Soturno, o contorno de Itaoca. O senhor estará fazendo justiça aos trabalhadores, aos empresários responsáveis por mais de 20 mil empregos, responsáveis pelo desenvolvimento desse Cachoeiro do Itapemirim, que nós temos uma história de amor para contar permanentemente, para que essa história de amor chegue ao governo e chegue ao desenvolvimento do sul do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores deputados. E vamos ter fé, vamos ter confiança de que essas obras haverão de sair do papel para a implantação do centro rodoviário, do anel rodoviário de Soturno, de Gironda, de Itaoca, que será a grande resposta a um povo que está desejando, que aspira e balança, arvora a bandeira do progresso no sul do estado. Muito obrigado. Deputado Teodorico Ferraço, eu gostaria de passar nesse exato momento a presidência rapidamente para Vossa Excelência, que o próximo a falar sou eu, somente para o senhor me chamar e logo depois eu assumo novamente o comando da presidência pelo regimento, senhor nosso decano. Pode ser? Pode ser. Que não ofenda o deputado Hércules, que é o verdadeiro decano. É para o velhinho. O deputado Torino Marques, essa grande liderança que tem, sem dúvida alguma, simpatia de todos nós, deputados, que convivemos com ele. Passa para o velhinho. Muito obrigado, deputado Teodorico Ferraço. Boa tarde, público das redes sociais e da TV Assembleia, que nos assistem nesse exato momento, faltando 16 minutos
para 5 horas da tarde. Estamos na terça-feira, senhoras e senhores deputados que ainda permanecem na plenária virtual. Senhor presidente, hoje, dia 1º de setembro, mês da independência do Brasil. Setembro é o mês da independência do Brasil. Setembro também é o aniversário da nossa capital do Espírito Santo, Vitória. Bom, lembrando que 7 de setembro, segunda-feira que vem, dia 8 de setembro, na terça-feira, é o aniversário da nossa capital, Vitória, Espírito Santo. E hoje, 1º de setembro, também é o dia do profissional que promove a saúde e a qualidade de vida para toda a população, o educador físico, que é comemorado hoje, segunda-feira, 1º de setembro. A data foi escolhida por ser a mesma em que a profissão foi regulamentada em 1998, quando foram criados os Conselhos Federal e Estaduais de Educação Física. Quero parabenizar os profissionais da educação física, claro que estão passando por um momento nunca visto com essa pandemia, com academias fechadas, profissionais desempregados. O Estado tem que olhar mais para o profissional de educação física, sim. E quero aqui parabenizar a minha mulher, Fabiola Monteiro, que é profissional de educação física. Parabéns, meu amor. E parabéns a todos os profissionais de educação física. Mas o que eu quero falar hoje, aqui na sessão plenária da Assembleia Legislativa, queridos telespectadores e internautas que nos assistem, todos nós podemos ver na primeira parte do expediente dessa sessão, as importantes informações dos itens 1, 2 e 3. São ofícios do governo federal. Olha só, o primeiro informando o envio de recursos para o Ministério do Desenvolvimento Regional, Saneamento Básico, com ampliação do SES de Vale Encantado em Vila Velha. O segundo para o Ministério da Saúde para o aperfeiçoamento do SUS, com reforma de unidade de atenção especializada. E, por fim, para o Ministério da Agricultura para aquisição de máquinas, implementos e equipamentos de agroindústria. São mais de 3 milhões de reais somente nos ofícios de hoje, sem contar com os outros valores que a União tem injetado aqui na saúde e também na infraestrutura do nosso Estado, o Espírito Santo. Além disso tudo, queria te lembrar que aproximadamente 2 semanas atrás, queria deixar bem claro para vocês que estão nos assistindo, eu estive em 2 ocasiões lá em Brasília, acompanhado da deputada Soraya Manato, que vem fazendo um trabalho excepcional na bancada federal, também presente o ex-deputado federal Carlos Manato, o subtenente Assis e do deputado Capitão Assunção, que está na plenária virtual. Nos reunimos com o Ministério da Saúde. Depois, eu e a deputada Soraya estivemos também com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mapa Brasil, Marcos Montes. Na Conab, conversamos com o diretor executivo de Operações e Abastecimento, Bruno Scalon. Reunião com o diretor-geral do Denatran, o Frederico Carneiro, e também com o ministro das Comunicações, Fábio Farias. Vejam que o governo federal do presidente Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez, demonstra que o seu projeto de país não deixa ninguém para trás. Ele não desampara nenhum estado do nosso país, independente de oposição e divergência política. Ele pensa no povo, com certeza, e isso está cada vez mais claro. Só não vê quem não quer. Sabemos que até pouco tempo atrás isso era bem diferente. Certos presidentes direcionavam a atenção maior aos seus aliados e apadrinhados políticos, o que eu acho uma vergonha. Mas agora a gente vê um governo compromissado em fazer por todo o país, atendendo às demandas do povo e implementando um projeto de nação. E isso ficou claro com a finalização das obras inacabadas há mais de 10, 20, 30, 40 anos, como bem executou o ministro Tarcísio Gomes de Freitas nesses 2 anos, né? É pensar em fazer com eficiência e qualidade. E tudo isso em menos de 2 anos de governo e sem superfaturamento de preço ou mesmo corrupção. Zero. Com a ajuda, na maioria das vezes, do Grupo de Engenharia do Exército Brasileiro. Parabéns ao Exército Brasileiro. Para encerrar, pessoal, o Espírito Santo só tem a ganhar em investimentos em infraestrutura, abraçando a causa e os trabalhos do governo federal. E que o governo do Estado possa também traçar estas mesmas parcerias, com aliados ou não, em nome do povo capixaba. Temos a obrigação, como político eleito pelo povo, de trabalhar pelo desenvolvimento do nosso Estado
com certeza, sempre, até o final do nosso mandato. E que Deus abençoe o Espírito Santo. Obrigado, senhor presidente. A palavra ao deputado Torino Marques. Muito obrigado, senhor presidente. Satisfação muito grande de ter recebido o direito de fala de Vossa Excelência, querido Teodorico Ferraz. Agora, com a palavra, deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite. Não respondendo. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson Espíndola, também não respondendo. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho, não respondendo. Deputado Bruno Lamas. Não respondendo. Deputado Capitão Assunção. Muito obrigado, senhor presidente. Satisfação é minha. Eu quero, inicialmente, corroborar com a vossa fala, senhor presidente. Hoje é o dia do profissional de educação física, do educador físico. Eu quero fazer uma referência especial ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por ser também de formação como educador físico, né? Formou-se pela Escola de Educação Física do Exército, e eu quero deixar registrado esse momento. Mas a gente tem feito, desde o começo da pandemia, um trabalho incessante, na mesma caminhada que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele afirmava desde o começo da pandemia, que tratar precocemente as vítimas da Covid-19 e fazer com que a atividade econômica não parasse seria um fator primordial para as nossas vidas. E hoje a gente vê esse reflexo, e não é no Brasil. Eu posso falar de referências fora do Brasil, de tudo que outros países viveram, como os países da Europa, e estão sofrendo hoje muito porque tentaram, de uma forma amadora, sem nenhum conhecimento científico, aprisionar as pessoas em casa e matar a atividade econômica. Hoje eles estão sofrendo muito por causa disso. O presidente fez o caminho contrário. Apoiou muito? Normalmente, a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro é igual massa de pão, sempre apanhando. Mas hoje a gente vê que ele estava correto. No entanto, os governos que tentaram se aliar a um grupo de governadores de esquerda estão pagando o preço alto. Não os governos. Eles vão sofrer nas urnas quando tiverem que se reeleger ou colocarem os seus padrinhos ou os seus afiliados políticos para poderem se candidatar. No Espírito Santo... Tudo bem? Como é que está? Melhorou? O que aconteceu no Espírito Santo, deputado Teodorico Ferraz? Deus quiser. Deixa eu te falar, o meu discurso de hoje foi Renato Casagrande matou a atividade econômica. O que o cara fez... Ferraz, desliga o microfone, Ferraz. O que o governador tem feito até agora, sem nenhum estudo científico, muito voltado para o que ele acha, para o que Nésio acha e para o que Reblin acha, vai na contramão daquilo que nós queremos de um gestor que quer se preocupar com a atividade econômica. Todos sofreram, mas ele quer, do jeito dele, fazer com que a atividade econômica não se reerga para que nós possamos ter uma qualidade de vida formidável no Espírito Santo. Eu vou falar de uma categoria de muitas outras que sofreram. Cada uma delas tem a sua dificuldade. E, infelizmente, a gente sabe que os seus setores organizados, aqueles que estão à frente das suas atividades, por exemplo, a Federação do Comércio. Pessoalmente, se eu tivesse o comércio, eu ia botar o dedo na cara do presidente da federação e falar assim, haja como um homem. Se eu fosse ligado à atividade do comércio e fosse da CDL, eu colocaria o dedo na cara do cara da CDL e falaria assim, você tem que agir com mais personalidade, rapaz. Você está matando a minha turma aqui que gera emprego e renda.
Mas eu represento a sociedade capixaba. Então, eu fiz as minhas representações, para que o comércio não morresse. Desde o começo da pandemia, eu fiz o que era possível junto ao Superior Tribunal de Justiça, junto ao Tribunal de Justiça, junto ao Ministério Público, para que o setor econômico não capitulasse na mão do José Renato Casagrande. Né? E agora eu venho falar do setor de eventos, que vem sofrendo também. Até quando nós vamos ficar colocando aqueles instrumentos que os animais de tração colocam entre os olhos, aqui assim, ó, para não ver do lado? Nós fomos enganados. O governador capixaba enganou a gente. O setor do evento está sofrendo com esses decretos sem pé nem cabeça e estão padecendo. O que eles querem é trabalhar. Só isso. Mas o governador acha que o setor de eventos não é produtivo. Desde março que toda essa atividade está paralisada. É engraçado que eu vejo assim, desde o começo da pandemia, presidente e deputado Torino Marques, os ônibus superlotados, ninguém fala nada, é como se aqueles homens e mulheres trabalhadoras tivessem superpoderes, porque eles estão nos ônibus lotados, mas não pode ter setor de eventos que está paralisado. Muitos empresários e fornecedores desse ramo já encerraram seu funcionamento, faliram. E aqueles que estão resistindo por amor, não ao dinheiro, porque eles não têm, mas por amor, aqueles que estão na cadeia produtiva, aqueles funcionários que dependem do setor produtivo, eles já estão no limite já. Agora, eu estou fazendo assim, eu gosto de provocar os argumentos, né? Por que tem supermercado, deputado, que está vendendo até helicóptero nesse momento? Há um tempo atrás, eles estavam indo com a polícia militar sob ordem. O policial militar não é o cara que vai lá da cabeça dele, ele obedece a ordem, infelizmente, mas vai o policial militar, vai o bombeiro militar. Que loucura do governador colocar o bombeiro militar para ir numa blitz. Aí vem o pessoal da fiscalização pública municipal, vem do Estado, todo mundo como se o empresário fosse o bandido. Não existe um negócio desse. Todo mundo contra o trabalhador, todo mundo contra a classe produtiva. Mas, assim, quem produz, quem gera renda é bandido nesse Estado, governador? Isso não pode existir. Então, eu faço o meu conclame aí para que seja repensada essa conduta em cima do setor de eventos, que é produtivo, que gera emprego, que gera renda, e faz com que o Estado realmente tenha essa nota A. Isso é importante para que nós consigamos passar por essa crise. Agora, tomar essas atitudes em cima de setores primordiais para o desenvolvimento do Espírito Santo, isso não tem pé nem cabeça. Eu sempre, desde o começo da pandemia, presidente, agi da forma que eu achava que podia agir, né? Infelizmente, eu não tenho a caneta, eu não sou governador do Estado, porque senão não estaria essa crise toda. Eu simplesmente, como governador do Estado, seguiria o que o presidente nosso tomou de atitude desde o começo. Se todo governador tivesse feito o que o presidente falou, nós não estaríamos nessa situação difícil. Então, eu faço sempre o meu questionamento, né? Alguns lugares, alguns setores foram beneficiados e outros foram muito prejudicados. Agora não, mas no começo você imagina uma academia tendo que realizar suas atividades com 5 pessoas dentro da academia. Aí ontem eu vi uma palestra de médicos, uns contra e outros a favor, e um médico falando, né, o doutor Zerbalo, falando que é inconcebível um cara que está fazendo a sua atividade de corrida, por exemplo, está correndo na praia, está com a máscara na cara, ele vai sofrer um fenômeno de acúmulo de dióxido de carbono e pode ter um agravante muito pior do que ele quer combater, que é segurar, não deixar entrar o vírus da Covid-19. Para concluir, deputado. Para concluir,
O setor de eventos é mais um setor que está sendo muito prejudicado pelas atitudes ineptas do governador Renato Casagrande. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Agora, com a palavra, o deputado Carlos Von. Deputado Carlos Von não respondendo. Coronel Alexandre Quintino. Deputado Dari Pagung. Delegado Danilo Baiense. Delegado Lorenzo Pasolini. Senhor presidente em exercício, deputado Torino Marques, senhoras e senhores deputados, público nos assiste através da TV Assembleia, servidores dessa casa, nosso cordial boa tarde a todos. Senhor presidente, na sessão de ontem, nós repercutimos o aumento e a expressividade dos casos envolvendo violência sexual contra mulheres e crianças e adolescentes na Assembleia, nessa tribuna virtual da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Senhor presidente, são números absolutamente assustadores. E o Estado, a cada dia, é chocado, e os capixabas recebem, estupefatos, absolutamente assustados, novos casos que vão se seguindo e vão se somando a outros. Nós não podemos naturalizar esse tipo de violência. Não podemos aceitar passivamente esse tipo de ato, esse tipo de crime hediondo que traz consequências seríssimas na vida de crianças e adolescentes. Os deputados hoje, as colegas, deputada Janete de Sá, deputada Irine Lopes, repercutiram a nossa fala ontem, mas é preciso dar um passo além. Por sugestão desse deputado, nós iremos realizar na próxima quarta-feira, a partir das 14 horas, uma reunião conjunta da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente com a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Então, eu vou repetir, na próxima quarta-feira, dia 9, às 14 horas, nós realizaremos aqui no plenário virtual da Assembleia Legislativa, numa sala virtual, uma reunião conjunta das comissões de proteção à criança e ao adolescente e do combate ao crime organizado. Por quê? Nós precisamos reforçar tanto a prevenção, mas também a repressão. É notório que a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a nossa querida DPCA, sofreu uma redução de quadros, redução do número de servidores. Então, paradoxalmente, ao aumento do número de casos, deputado Capitão Assunção, deputado Dr. Hércules, deputado Torino Marques, que está na presidência, ao mesmo tempo que nós temos o aumento do número de casos de violência contra criança e adolescente, principalmente de cunho sexual, nós tivemos a redução do número de servidores da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Nós precisamos, efetivamente, de maneira ordeira, pacata, pacífica, educada, mas cobrar o porquê disso aconteceu e cobrar soluções, principalmente. Não é possível que as vítimas ou o número de vítimas se transformem somente em estatística, dia após dia. Nós precisamos dar condições dos policiais trabalharem. Hoje a situação está extremamente difícil na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Nós temos a redução do número de servidores, o aumento do número de casos, a pandemia. Então chega um momento em que o trabalho vai acabar parando. Ora, de a quem interessa esse tipo de paralisação? Eu tenho certeza que o poder público constituído e nós, deputados e deputadas dessa 19ª legislatura, temos o compromisso com os capixabas. E não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que lutar por melhores condições de trabalho, por dignidade e também para, no mínimo, o restabelecimento do quadro organizacional. Ou seja, para que a delegacia tenha a mínima condição de funcionar. Do jeito que está hoje, ela não atende mais ao público capixaba. É uma delegacia só para a Grande Vitória toda, para 4 milhões de habitantes. Nós temos, de maneira muito justa, de delegacia das mulheres em todos os municípios da Grande Vitória e em diversos municípios do interior. Por que temos apenas uma delegacia de proteção à criança e ao adolescente? Chega o momento dessa casa se posicionar. Nós temos que ter e temos que ousar. Nós temos que exigir, sim, que a Secretaria de Segurança, que a Polícia Civil adote medidas efetivas, garanta a dignidade das crianças e adolescentes. Não podemos permitir mais esse estado de coisas. Então, as autoridades têm que vir a público, têm que assumir o compromisso com a população capixaba, porque isso tem que ser prioridade. Tem que ser pauta número 1. Já diz e estabelece
preconiza o artigo 227 da Constituição Federal que criança e adolescente têm prioridade absoluta e proteção integral. Como efetivar uma política pública nesse sentido se os policiais que estão lá na ponta não têm a mínima condição de trabalhar? Porque eles respondem pela Grande Vitória inteira, com apenas 16 policiais. Tem que realizar o atendimento ao público, registrar a ocorrência, ir para a rua investigar e prender. Isso é impossível, é humanamente impossível. Então fica aqui o nosso apelo e o convite a todos os deputados e deputadas para que efetivamente se juntem à Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, à Comissão de Segurança. Essa é uma luta de todos os capixabas, não é uma luta só nossa, é uma luta de uma geração. É uma geração que está sendo violada, maculada, sofrendo abusos sexuais. Nós temos que virar essa página do Espírito Santo. Nós já tivemos em 1973 o caso Araceli, que hoje repercute ainda em todo o Brasil. Dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então nós temos que ter um compromisso do governo do Estado do Espírito Santo, da Polícia Civil, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Não dá mais para aceitar esse estado de coisas. Chega o momento em que o Estado hoje é manchete nacional nesse tema. Foi o caso de São Mateus, vieram os 2 casos do Noroeste do Espírito Santo, o caso da Serra agora, em que a mãe da jovem foi obrigada a filmar a filha ser estuprada. Imaginem isso. O abusador obrigou a mãe da criança, a mãe do adolescente, a filmar o estupro da própria vítima. E nós, como poder público, nós, como autoridades constituídas, legitimadas pelo voto popular, pela confiança dos capixabas, nós temos que assumir o nosso papel de protagonista. Não podemos permitir mais que a política pública não se torne realidade por ausência de condições. Uma delegacia só, uma unidade para a Grande Vitória, não atende mais o Espírito Santo, não atende mais os capixabas. São 2 milhões de pessoas que vivem na Grande Vitória e apenas uma única delegacia para cuidar dessa matéria, deputado Torino Marques. Então, fica aqui o nosso apelo ao governo do Estado, à Secretaria de Segurança, à Polícia Civil, para que efetivamente vista essa camisa e dê as mínimas condições para a unidade funcionar, as mínimas condições de trabalho, para que a delegacia possa minimamente produzir um bom resultado. Nós temos diversas outras unidades da Polícia Civil que são também relevantes, mas com um número de policiais muito maior que a DPCA. Então, só existe uma DPCA. Isso não é mais concebível, não é aceitável. Nós temos que ter um compromisso com essa geração, com a geração de crianças e adolescentes que estão sendo violadas, que estão tendo a sua infância roubada. Fica aqui, então, para concluir, senhor presidente, o nosso convite na próxima quarta-feira, não é amanhã, na quarta-feira da semana que vem, dia 9 de setembro, a partir das 14 horas, nós estaremos discutindo numa reunião virtual da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, juntamente com a Comissão de Segurança Pública, toda essa questão envolvendo violação de direitos de criança e adolescente no Espírito Santo. E por que desses números? Chega a hora das autoridades constituídas se posicionarem, assumirem de público um compromisso e se manifestarem. Nós vamos saber quem tem lado, porque não é possível mais aceitar esse tipo de coisa. Obrigado, presidente. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Ok, disponha com a palavra o deputado doutor Hércules. Boa tarde, doutor Hércules. Senhor presidente, prezados colegas deputados e deputadas, povo que nos assiste pela nossa TV Assembleia, o nosso boa tarde, quero, nesse momento, e registrar, como fiz hoje de manhã na Comissão de Saúde, nós estamos começando hoje o Setembro Verde. Setembro Verde é o mês do doador de órgãos, que é dia 27 de setembro. É uma lei da minha autoria, a Lei 10.374, de 2015, que fala na conscientização da doação de órgãos. Também institui a outra lei, 10.508, de 2016, também da minha autoria, institui o Dia Estadual para o Diagnóstico Precoce de Câncer Infanto-Juvenil, ou seja, Setembro Dourado, é uma lei também da minha autoria. E a Lei 10.962, 2018, institui o Setembro Amarelo, mês de valorização da vida e prevenção do suicídio. Também é uma lei da minha autoria, e nós vamos trazer, esse mês ainda de setembro, um filho de um estimado e saudoso colega Faroni,
e vem falar sobre a prevenção de suicídio. Então, também hoje é dia do educador físico. Nosso querido presidente já falou sobre a esposa dele. Parabéns, um abraço para ela. Mas hoje é dia do bailarino também. Dia do bailarino, que eu quero também dar um abraço a todos os bailarinos. E deputado Torino Marcos, nosso presidente. O Brasil é o segundo país no mundo em transplante de órgãos. E tem uma coisa séria nesse país, é o transplante de órgãos. E são quase todos feitos pelo SUS. E realmente é uma coisa fantástica. Infelizmente, ainda 30% a média nacional de negativa da família. No Espírito Santo é muito pior. 56% das famílias negam a retirada do órgão do seu ente querido. Porque não existe um trabalho ainda, conversei hoje junto com o doutor Emílio na nossa comissão, e vamos fazer uma visita ao secretário da Saúde e também ao secretário de Educação, para que possa o governo do Estado fornecer cartilha para os estudantes, para começar a discutir em casa a questão da doação de órgãos. Nesse momento de pandemia, diminuiu muito o transplante de órgãos, mas é preciso que a gente continue batendo nessa tecla. E eu quero dizer ainda mais, deputado presidente Torino, e que não adianta alguém pensar que vai furar a fila de transplante de órgãos, porque isso é uma coisa muito bem conduzida, muito bem fiscalizada, para que você que está em casa e que não saiba, o próprio ex-secretário da Saúde, hoje subsecretário, Tadeu Marino, ele ficou 7 anos na fila esperando por um rim e foi transplantado e hoje vive tranquilamente. E também é uma lei da minha autoria, deputado presidente. Eu já fiz algumas leis nessa casa, né? Além das outras também, né? São 6 mandatos de vereador e vereador voluntário lá em Cachoeiro ainda. Não tinha nem salário, trabalhava por amor à camisa, mas não que eu seja contra o salário de vereador. Tem vereador que merece ganhar até mais. Tem vereador que trabalha muito mesmo. E o vereador é o político que está do lado da necessidade. Ele é o vizinho da necessidade. Ele é a panela que sente o fogo do fogão. Esse é o vereador que realmente trabalha e que eu quero, nesse momento, fazer essa homenagem. Muito bem. Então, é preciso conscientizar cada vez mais. Porque existe, deputado presidente, para retirar o órgão de uma pessoa, é preciso estabelecer a morte encefálica. Isso existe um protocolo muito minucioso, um protocolo muito rígido, que começa com a observação dos médicos, depois tem exames clínicos, exames complementares, tipo eletroencefalograma, tomografia. Então, depois de constatada a morte encefálica, que é incompatível com a vida, quem tiver a morte encefálica não terá condições de sobreviver, nem em forma vegetativa. Se você desligar os aparelhos, a pessoa morre, acaba de morrer, acaba dos últimos sinais. Então, é preciso que a gente incentive, é preciso que o poder público mostre mais essa condição de transplante de órgãos. Eu lembro também do meu amigo Adalto Vieira, que é presidente da Providas, uma ONG muito interessante, que trabalha com Providas e trabalha também com testagem de hepatites virais. Ele é realmente um missionário. E lembrar também, Torino, mais uma leizinha que eu fiz, mais uma das leis. Leizinha no bom sentido. Eu já falei várias. É o seguinte, o renal crônico, ele fica 4 horas, 3 vezes por semana na máquina, filtrando o sangue, uma vez que os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue. Se não fizer isso, ele morre. Então, ele fica segunda, quarta e sexta na máquina, 4 horas. Então, eu fiz uma lei, e eu agradeço aos meus pares, no outro mandato ainda, e nós aprovamos o renal crônico e o transplantado
ter os mesmos direitos da pessoa com necessidades especiais, né? Mesmo amparo da lei da pessoa com deficiência. Por quê? Uma pessoa que fica segunda, quarta e sexta, 4 horas a cada sessão numa máquina, não pode ter a mesma condição que eu tenho de poder entrar numa fila. E, aliás, eu tinha direito de entrar na frente, mas eu não quero esse direito. O dia que eu precisar, o dia que eu não puder mais entrar na fila, eu vou fazer isso, mas hoje eu posso. Então, tem que deixar para aquele que realmente precisa muito mais, não por causa da idade. Então, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande. Tivemos hoje o subsecretário Gleidson Barbosa dos Santos, que é muito conhecido por Kim, e também Maria dos Santos Machado, que é coordenadora da Central Estadual de Transplante do Espírito Santo, e mostrou um domínio, um trabalho excepcional com relação a esse incentivo que nós temos que mostrar com relação a transplante de órgãos. E é preciso também que a gente continue evitando que as pessoas cheguem ao suicídio. E nós teremos esse mês, aparece sobre isso, o meu querido Faroni. E também nós não podemos deixar de falar que 56% do Espírito Santo dos órgãos são jogados debaixo da terra, é negativo da família, porque não conversou antes da pessoa morrer e tinha o desejo de ser doador. Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. Hoje eu quero deixar um abraço para Vossa Excelência, mais outro abraço afetuoso para sua esposa e para os meus demais colegas e nossos queridos telespectadores do Espírito Santo. Um abraço, boa tarde a todos. Obrigado, querido representante da saúde, doutor Hércules. Obrigado. Vou dar um abraço na minha esposa, Fabiola Monteiro, sim, profissional de saúde de primeira linha. Agora com a palavra o deputado doutor Emílio Mameri. Doutor Emílio Mameri, não respondemos. Doutor Hudson Leal. A esposa dele é professora de... Doutor Hudson Leal. Também não respondendo. Deputado doutor Rafael Favato. Doutor Rafael Favato. Engenheiro José Esmeraldo. Boa tarde, meu amigo Torino Marques. Brilhante, voz aveludada. Não complica, voz aveludada. Queria agradecer aqui a todos a Deus por esse final de dia, dizer que essa Covid-19 ela preocupa muito, apesar de que... Senhor presidente, já perdi minha vez aí já de falar? Pode falar no meu lugar. Pode, você é um cara que merece todo o respeito. Então vai lá, deputado doutor Rafael Favato. Então fala logo depois do engenheiro José Esmeraldo, pode ser? Não, claro, pode ser. Eu só estou aqui... Não, Favato, pode falar, Favato. Pode falar. Deixa o Favato falar que eu já acabei. Vou falar depois. Isso. Você atrapalhou o raciocínio. Calma, agora fala, Favato. Deixa que o engenheiro José Esmeraldo fala logo após. Ele já liberou. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo, sempre cavalheiro comigo, muito amigo. Agradeço, porque já aprendi muito com Vossa Excelência e tem muito ainda a aprender aí nesse nosso mandato. Obrigado, deputado Zé. Quero parabenizar aqui o deputado Capitão Assunção. Estou até usando a sala dele aqui, não sei se vocês perceberam, né? Porque a gente estava em reunião aqui na Assembleia, tratando de assuntos do interior do Estado, e deixar uma fala aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo na TV Assembleia, que muito ainda precisa ser feito aqui no Estado do Espírito Santo em relação a diversos fatores, mas o Capitão Assunção e o nosso grupo político aqui ainda tem muito a contribuir. Muito obrigado, Torino. A gente vai seguir aqui na reunião em prol do Estado. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência pela participação. Boa reunião aí com os nossos representantes do interior do Estado. Com a palavra, deputado José Esmeraldo, engenheiro José Esmeraldo.
Boa tarde, Torino, presidindo. Queria saudar todos os demais deputados. Não posso deixar de falar o nome do doutor Eccles, do meu amigo, capitão Assunção. É um homem brilhante. Senhor presidente, volto a me reportar às obras que tenho repassado verbas parlamentares, obras de interesse social. Eu quero aqui falar hoje a respeito do bairro São José, ou São Pedro III. Construir uma quadra poliesportiva coberta nesse bairro, um ginásio, uma coisa linda, maravilhosa, uma obra de interesse social, e ela fica em frente ao DPM e ao Banest de São Pedro III, que é o mesmo São José. E ali foi repassado, da minha verba parlamentar, R$700 mil. E hoje as pessoas estão utilizando esta maravilhosa quadra poliesportiva coberta, que eu considero um ginásio, com muita satisfação, porque é uma região que não tem nenhum tipo de obra de lazer. Não tem lazer nenhum, verdade é essa. E as crianças antes, elas brincavam na rua, sujeitas a serem, inclusive, atropeladas. E hoje, com a cobertura, né, desta quadra, não só foi feita a cobertura, como a reforma, toda a reforma, não é à toa que foram R$700 mil da minha verba parlamentar, toda a região de São Pedro, principalmente São José, São Pedro III, as pessoas agora têm um ponto de apoio para lazer, para um casamento, para um aniversário. E isso nos traz, como deputado estadual, grande alegria, porque São Pedro III é um local onde eu tenho vários amigos, pessoas que eu tenho uma ligação direta, e vejo que todos, hoje, eles têm esta quadra como uma referência para o bairro, porque nesse bairro, na verdade, não tinha nada, não tinha nenhuma área de lazer, nenhuma. E hoje nós temos esta quadra e toda a comunidade de São Pedro, e foi por esta comunidade toda, de todos os moradores de São Pedro, que eu levei essa verba para a construção dessa obra tão importante. Então, eu, como deputado estadual, me causa alegria, porque quando a gente faz, quando a gente resolve, quando a gente dá a palavra e cumpre, quando você corre atrás, com certeza a população reconhece. E eu não tenho dúvida nenhuma que a grande São Pedro, né, que são vários bairros agregados, inclusive Ilha das Caeiras, poderíamos ir até na região de Resistência, nós temos várias obras. Com respeito aos demais, não tem nenhum político na história de Vitória que tenha levado de verba parlamentar 10% do que esse deputado levou para todos os bairros, para toda essa região da Grande São Pedro. Agora mesmo, próximo a essa quadra, São Pedro III, nós temos o Santos Reis, bairro Santos Reis. Levamos para ali também uma maravilhosa Academia Popular do Idoso, e 17 pessoas ao mesmo tempo faz exercício. Lá nós temos a líder, uma pessoa que
que faz um trabalho muito bonito, né? É importante, uma pessoa que realmente tem feito a diferença, porque é uma lutadora, uma batalhadora, juntamente com o seu vice-presidente. Isso nos causa muita satisfação, porque hoje em dia são poucos os políticos que falam em público. Nós temos também do lado uma outra quadra poliesportiva coberta na região ali da Conduza, próximo, junto, é tudo junto, né? E uma obra também importantíssima para aquela população que nada tem. Não tinha nenhuma área de lazer, nem no Santos Reis, nem no São Pedro III, e muito menos na região que eu falei aqui agora, São Pedro, Conduza, esses 3 bairros. Então, eu quero aqui agradecer a toda a população que acredita nesse deputado, e eu, graças ao bom Deus, tenho uma boa abertura com eles, né? E, na verdade, eu, inclusive, não citei o nome da nossa querida Raquel, fiz um levantamento, Raquel dos Santos Reis, é uma pessoa importantíssima, assim como o seu líder, o seu vice-presidente também, que é uma pessoa que trabalha muito bem, faz muita coisa lá, e nós levamos não só para Santos Reis, como também para Conduza e para São Pedro III, levamos essas 3 obras importantíssimas para o lazer de toda aquela população que trabalha, que luta, e que quando chega um dia de sábado, um dia de domingo, um dia que eles estão de folga, eles têm que ter uma oportunidade para fazer o seu exercício. Nessa região de Vitória, posso dizer com todas as letras, que são aproximadamente 10 academias, né? 10 academias do idoso, inclusive na região de Maruípe. Nós temos uma ali na Praça de Eucalipto, aquela Academia Popular do Idoso, que foi construída na Praça de Eucalipto, foi verba parlamentar do deputado Zé Esmeraldo, no valor de R$50 mil. Todas tiveram o valor de R$50 mil. Então, quero agradecer ao governo do Estado, quero agradecer às secretarias e quero agradecer principalmente à população que acredita e confia nesse deputado. Muito obrigado. Exponha com a palavra agora o último orador desse final de tarde, às 17h27, 17 horas e 27 minutos, deputado Enivaldo dos Anjos. Deputado Enivaldo dos Anjos, não respondendo. Então, queridos amigos, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, mas antes eu quero convocar os senhores e senhoras deputados, também telespectadores, público que nos assiste nas redes sociais e também na TV Assembleia, para a próxima, que será amanhã, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, para a qual designo expediente o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe o nosso Espírito Santo e também o nosso Brasil. Está encerrada a sessão. Até amanhã. Tchau.